Bom, aí a gente tem ainda, agora no Q2, a gente teve outros pilotos que foram eliminados, né? A gente teve 5 pilotos eliminados, que foram Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Carlos Sainz, Alexander Albon e Nico Hülkenberg. Bom, desses 5 que foram eliminados, a gente pode olhar assim e falar que o menos feio que fosse, ficasse de fora, fosse o Sainz. Porque, pô, ele terminou em terceiro na última corrida, né? E também essa corrida também é de circuito de rua. Eu esperava que o Sainz fosse passar. O que que você achou, Davi? Cara, o Carlos Sainz, ou Carlito, como os fãs gostam de chamar ele teve uma performance muito boa no Azerbaijão, né? Com a Williams, com a carroça da Williams, como eu gosto de chamar. Tipo, a gente tem que ver como ele vai se performar na corrida. Mas no quali eu achei muito estranho, porque a Williams seria o melhor carro nas retas, né? Por causa de que, nas retas longas, no caso. Em Singapura não tem muita reta, né? Ele só tem mais curvas, então o carro vai ter que lutar mais para ganhar os tempos, né? Para tirar muito do carro. E o Sainz, ele teve que fazer isso, né? E depois da classificação, o Alexander Albon e o Carlos Sainz foram desclassificados por não passar no teste da FIA, da asa traseira. Nossa, eu não sabia disso não, eles foram desqualificados. Foram. Eles Mas, não conseguiram passar do teste. mas o que que tinha essa asa aí? O que que tem a ver? A asa não estava no tamanho certo. Nossa, é horrível quando tem esse problema, não tá no tamanho certo, o carro tá funcionando, né? Bom, a gente teve o Hülkenberg, ficou em 11º, bom trabalho do Hülkenberg, né? Conseguiu ficar em 11ª posição. O Liam Lawson em 14º ali, com o Racing Bull, assim, olha, tipo assim, não passou, mas para ele deve bom, tipo, pô, fiquei à frente do Tsunoda, né? Fiquei à frente do cara que tá na equipe A da Red Bull, tá na equipe B, né? Então, né, bom, terminei à frente dele, tá valendo, não? Tá valendo, sim. O Leon Lawson, como no começo da temporada desse ano, ele estava na Red Bull, né? E ele não conseguia performar muito contra o Verstappen. Agora, na Racing Bulls, ele está conseguindo se adaptar melhor do que na Red Bull. Ele está conseguindo fazer um trabalho muito bom na equipe, ajudando o Hadjar também, né? Que é o seu companheiro de equipe. Então, tipo, pro Leon Lawson, isso aí é uma vitória para ele, no caso. Ah, sim, com certeza, né? Ficar à frente do Tsunoda, fora que na última corrida também ele teve um bom resultado, terminou em quinto, né? O melhor resultado dele na carreira. Bom, e ainda no Q2, a gente vê que a McLaren ela não chega no Verstappen de novo, né? Pô, frustrante, os papaias, né? Não estarem conseguindo chegar no Verstappen. E a gente tem um Radiar que ele conseguiu por um tempinho ficar em segundo, ficou primeiro Verstappen, segundo Radiar. Então, assim, interessante, já dispensar que o Radiar pode ir para Red Bull Racing, né? Depois a gente tem o Antonelli, ele fez uma volta e ele foi para primeiro também. Depois ele acabou caindo ali, mas ele foi bem. E o Leclerc ele encostou no muro, ele chegou a 0 centímetros, ele deu uma bitoquinha ali no muro, e aí com isso ele acabou tendo que trocar a asa, né? Ele se prejudicou nesse sentido. E aí o Russell e o Antonelli vieram para o jogo e o Russell ganhou o Q2, foi primeiro no Q2, o Antonelli em quarto. Davi, o que, que você acha do Leclerc chegando no muro aí? Você acha que foi burrice dele? Ele prejudicou a Ferrari? Olha, nesse caso, não, porque assim, ele tá tirando o limite do carro ali, né? Ele tá tentando fazer com que o carro chegue no muro, né, para ganhar mais tempo, né? Por causa que em Singapura, o jeito de ganhar tempo é nos muros. Você chegar pertinho do muro e você ganhar tempo ali. Então, o Leclerc fez certo, mas na verdade isso vai prejudicar, entre aspas, a equipe, né? Porque eles tinham uma asa separada para ele já, se isso acontecesse, né? Então, assim, pro Leclerc, isso foi entre aspas, erro de principiante, né? Por causa Deve do ter quê? sido, né? Por causa que ele já tá na Fórmula 1 desde 2017, né? Desde 2019, 18, na verdade. 18, 18. Ele tá no 18. Então, isso aí deve ser tipo um erro de principiante para ele. Sim, foi complicado, né? Porque essa asa aí que prejudicou, ele quebrou a asa, essa asa custa 220 milhões de dólares. Então, assim, pô, né? Imagina quando um piloto quebra isso daí, né? Pô, tem reserva, mas assim, né? Pô, como prejudica a equipe, né? A Ferrari nem perto, né? A Ferrari, tem dinheiro pra caramba, mas se fosse tipo a Haas, nossa, a equipe se lasca quando quebra a asa da frente. É, Bom, isso aí eu concordo plenamente, assim, por causa que a Haas, né?
na era de ouro da Haas, quando tinha o Grosjean. Por falar nisso, antes do GP de Singapura, teve um teste privado da Haas junto com a Ferrari. Então, assim, o Romain Grosjean voltou para um carro de Fórmula 1. E isso foi muito legal Que de da ver. hora. Agora já tinha saído depois de ter batido no Bahrein, né? Bahrein ainda era final do ano, ainda que fazia, né? Ele bateu, aí ele teve as mãos pegando fogo, a mão dele tá machucada até hoje do acidente. Depois nunca mais aquilo ali ele correu, né? Mas ele E conseguiu guiar o carro mesmo assim. mas você acha mesmo que a Haas teve uma era de ouro? Acho que a Haas nunca teve uma era de ouro, né? Não teve na era de 2016, né? Por causa que o Grosjean chegou nos pontos e isso encoraja a Haas, né? Nesse fim de semana, conseguir os pontos. Eu acho que o melhor momento ali da Haas foi aquele lá em 2018, né? Que o Grosjean em 2017 também em quarto. Em 2018 a equipe ela estava rendendo muito assim, e eles chegaram a conseguir ficar bem no campeonato, só não ficar na frente da Renault, que estava em quarto, porque o Grosjean bateu várias vezes. Senão já teriam conseguido a pontuação. Mas acho que foi o momento melhor da Haas aí, depois não andou tão bem, não, né? Bom, Mas você olhando para 2025, eles querem melhorar, né? Por causa que 2026 vai ter as novas regulações. isso, novo regulamento, verdade. Então, Bom, tipo, a Fórmula 1 vai mudar muito. sim, Muito. E, tipo assim, verdade. a Fórmula 1 que a gente conhece esse ano vai estar muito mais competitiva. Então, os carros vão estar mais compactos, os carros vão estar mais rápidos. Pelo que eu vi, o Toto Wolff disse que vai chegar na casa dos 500 quilômetros por hora os carros na reta. Ô, louco, mas aí é loucura, né? O carro chega no máximo 370, 80, né? Vai chegar 500, cara, não vem, maluco. Isso aí é loucura, cara. Loucura. Porque a FIA que está fazendo essas novas regulações, né? Sim. Bom, vamos lá. Vamos falar do Q3 agora, chega de Q2, vamos falar do Q3. Bom, no Q3 a gente teve Fernando Alonso passou, Oli Bearman, Isaac Hadjar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen e George Russell. Bom, desses 10 pilotos que passaram, né? Vamos falar aqui quais equipes que são. A gente tem o Russell, que é da Mercedes, Antonelli, que é da Mercedes, a gente tem o Piastri e o Norris da McLaren, né? Leclerc e Hamilton da Ferrari. A gente só tem o Verstappen da Red Bull, né? O time Verstappen, né? E a gente tem ali também o Isaac Hadjar da Racing Bull, só ele da Racing Bull, só o Birman da Haas e só o Alonso da Aston Martin. Bom, nesse Q3 a gente viu um bom desempenho, né, do Max Verstappen. Ele ficou ali na segunda colocação, né? Eu acho que ele ficou frustrado porque ele achou que fosse conseguir a pole, né? E não deu certo. O que você acha, Davi? Olha, olhando para o desempenho do Max nessa volta de Q3, ele deveria ter melhorado muito, assim, sabe? Por causa que ele correu nessa pista já faz muito, mas muito tempo. Então, assim, ele deveria pegar mais o ritmo da pista. E, tipo, o carro da Red Bull na era de 2023, no ano de 2023, era o carro dominante da temporada. Então, ele queria a performance de 2023 naquele carro ali de 2025, por causa que ele não conseguiu tirar muito do carro ali. No primeiro setor ele foi tão bem. No segundo setor ele não foi bem. No terceiro setor ele conseguiu encaixar tipo um setor roxo, mas não conseguiu pegar a pole position. E enquanto isso, o Russell ele conseguiu fazer uma volta muito boa, maravilhosa para a Mercedes, né? Tentando fazer a pole dele, a segunda pole dele no ano. Ele tem 7 poles na carreira, a segunda dele no ano. E a Mercedes fica muito feliz por causa disso, né? Por causa que o Russell é o experiente da equipe, né? Ele tomou o lugar do Hamilton, né? Que o Hamilton saiu da Mercedes fazendo o movimento das cadeiras ser um dos melhores movimentos, né? Porque o Hamilton fez isso em 2012, não é? Quando ele foi mudado para a Mercedes, ele estava na McLaren na época. Então, a mesma coisa aconteceu esse ano, quando o Hamilton foi para a Ferrari, né? Então, agora que o Russell está no lugar do Hamilton na Mercedes, vamos ver o que acontece, né? Por causa que o Kimi Antonelli, ele é o novo piloto, né, da Mercedes, com 18 anos. Então, Mas vamos ver assim, como a é que ele gente não sai, né? tem como falar isso porque a gente não tem nada garantido, né? A gente tem o Antonelli que não tem o contrato por ano que vem, nem o Russell.
Então tá um pouco estranho na Mercedes aí, porque tipo, nem os dois têm contrato. Então qualquer um deles pode ser substituído pelo Verstappen, que é o que está se falando por aí. Mas só Mas aproveitando isso não é certeza, porque, não sei o quê. assim, o Max, ele falou pra mídia, né, que ele vai ficar na Red Bull, mesmo assim. Ele vai ficar Então, mais um ano, né? 2026 ele vai sair, pelo que parece, né? 2026 é mais garantido. Mas a questão é que nem o Antonelli nem o Russell tá com o contrato renovado, né? Mas só para eu comentar acho que com o você Russell aqui, vai renovar, cara, porque o sim, Russell, ele gosta muito da Mercedes, ele gosta muito do carro, e ele gosta muito da equipe. Então, não sim, tem jeito dele mudar, né? O sim. Antonelli, como ele é um italiano, ele já estava no programa da Mercedes já faz muito tempo. Então, o Antonelli também gosta, Bom, ele tem a paixão da você Mercedes. para Então, pensar, eu acho que eles vão renovar. O Antonelli marcou um terço dos pontos que o Russell marcou a temporada inteira. Então, assim, se eu pensar por utilidade do piloto, né? O Russell tá rendendo mais, mas o Russell e o Verstappen juntos seria um pouco complicado isso aí, né? Mas só para complementar o que você falou, o setor roxinho, quem não sabe, o setor roxinho é o setor mais rápido, né? A gente tem o setor amarelo, que é o piloto não melhorou em relação ao próprio tempo. Setor verde, que quando o piloto melhorou o seu próprio tempo, ou fez um bom setor, né? E o setor roxo, quando ele fez o setor mais rápido de todo mundo. Os 20 pilotos, ele fez o setor mais rápido. Esses três setores que a gente fala. E o Verstappen chegou muito perto do Russell, né, no tempo, né? Igual o Davi falou, que foi 1:29.3, 340, né? E o Russell foi 1:29.158. Então a gente tem ali um décimo, né? Menos de um décimo, cara, uns 80, né? Não, Uhum. uns 80. Não, acho que é uns 2 décimos, quase 2 décimos. Assim, olha, olhando a performance desses dois, me lembra o GP do Canadá do ano passado, por causa que o Russell fez a pole lá, né? E o Verstappen marcou o mesmo tempo que ele. Então, Isso. olhando para esses dois em Singapura, parece que os dois vão ter uma boa luta na largada de domingo. Se eu não me engano, aconteceu isso também, não sei se foi com os dois, aconteceu esse ano também. Os dois pilotos saem ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Quando acontece isso, o piloto que passou primeiro, ele fica com a posição, entendeu? E o mesmo que o outro tenha no mesmo tempo, ele fica atrás, entendeu? Essa é a regra. A Ah, gente na tem história da Fórmula 1 isso já aconteceu várias vezes, né? Na época duas vezes. de 1990, né? Quando Sim, o Schumacher, os outros pilotos fizeram o mesmo tempo que o Schumacher, três pilotos, na verdade, né? Que fizeram o mesmo tempo. E sim. agora, nesse ano, os carros estão mais competitivos. O que você acha, Pedro? Eles estão mais competitivos e vai ter muito mais voltas mais rápidas? Eles vão conseguir tirar mais tempo do carro? O que você acha? Olha, eu acho que antigamente era mais fácil um piloto com um carro ruim ganhar uma corrida. Não que assim, né, sem tirar o mérito, né, tal, mas é que assim, é que antigamente os carros eles tinham com mais de pé de igualdade. Hoje é muito radical, você pega uma Sauber e uma McLaren, entendeu? Tipo, não tem como você competir uma com a outra. Não tem essa, entendeu? É muito disparado a diferença, é muito grande. Antigamente você ainda tinha mais isso. Eu acho que cada vai passar o tempo, os carros mais fortes sempre vão vencer, entendeu? O Max Verstappen pode ser uma exceção disso, mas a gente não sabe até onde vai o Verstappen e né, até onde vai o carro dele, porque o carro é montado só para ele, né? Porque ninguém mais anda naquele carro, não é possível, né? Eu acho a mesma coisa, porque o Verstappen, ele precisa mesmo do carro, ele precisa tirar o tempo daquele carro, né? E por falar nisso, antes do GP de Singapura, o Verstappen ganhou a sua primeira corrida no GT3 da Ferrari, E ele né? ganhou mesmo, verdade, ganhou. E, bom, só para voltar aqui, a primeira volta que o Russell deu no Q3, ele já conseguiu a pole position. Tipo assim, né? Não ganhou, né? Mas aí Foi quando ele uma já. volta meio tipo de aquecimento, não é? Para a Isso, a volta volta dele real. a volta que ele já deu, tipo, já conseguiu a pole, entendeu? Depois ele ainda melhorou 0,07 centésimos, ele melhorou um pouquinho. Mas isso não mudou nada. Na primeira volta que ele fez, ele já conseguiu passar. E a gente viu que o Leclerc, ele já tinha trocado o pneu dele, né? Trocou o bico do Ele carro. não usou 100% do pneu Não usou também. 100% do pneu. Só que assim, ele trocou o pneu dele. Aí ele foi lá, deu a volta, cara, e não conseguiu melhorar o tempo. Assim, frustrante pro Leclerc, tinha trocado até o bico novo. Tinha trocado também o bico para a asa dianteira, né? Que é essa parte aqui da frente do carro, né? Trocou essa parte do carro. Trocou também o pneu para um pneu macio novo e não conseguiu ficar nem à frente do Hamilton, né? Assim, frustrante, Ferrari sexto e sétimo, você esperava mais da Ferrari, né? Mais essa corrida de rua, né? É uma pena ter acontecido isso. Legal o Antonelli ter terminado em quarto,
Muito legal o Antonelli ter chegado ali, né? A Mercedes voltando, né? Se não me engano, essa foi a melhor posição de largada da Mercedes até agora, primeiro e quarto, não? Sim, sim, pro Antonelli, sim, por causa que a Mercedes estava performando bem esse ano, mas aqui em Singapura eles melhoraram muito. Não trouxeram nenhuma atualização para o carro, mesmo assim eles conseguiram tirar um tempo do braço, não é? Então, o carro, os dois carros da Mercedes, eles estão muito bons, né, em questão de Singapura, no quali, né? Agora na corrida a gente vai ver como eles vão se performar, né? Os dois carros, né? O carro 63 e o carro 12. Então, vamos ver como que o Antonelli e o Russell vão se performar no GP de Singapura, por causa que um fato curioso de Singapura, lá faz muito calor. Então, é uma corrida que faz muito calor. Então, tipo assim, os pilotos vão ter que lutar com um cockpit muito quente. Então, Sim, assim, em Singapura, vamos ver, né? No domingo vai estar de noite lá, né? A corrida vai ser noturna, né? então a temperatura lá vai estar um pouco mais fria, não é? Mas vai estar calor dentro do cockpit. Sim, se não me engano, foi em 80 e pouco que teve temperatura mais baixa de lá, 19 graus. Então, assim, é muito quente lá, entendeu? Fora que também os pilotos eles vão usando camisas térmicas para ficar mais frio. Eles vão banho de gelo nesse calor aí. E realmente é difícil adaptar o calor de Singapura. Diferente de Las Vegas, né? Las Vegas é frio pra caramba. É uma corrida de circuito de rua também é noturna. Só que, além de ter que lidar com o frio, tem que lidar também com o cheiro das drogas no ar, né? Mas isso aí é conversa para quando for Las Vegas, né? Bom, a gente também teve o Hadjar ali bem colocado oitavo, muito bom Hadjar. Birman nono também, bom trabalho do Birman. E Fernando Alonso ficou ali na última posição dos 10 primeiros, mas ficou em décimo, tá bom também. O Antonelli ali, destaque quarto, né? Norris e o Piastri. Pô, cara, que decepção. Terceiro e quinto. Não, assim, não, terceiro e quinto, é o que eu tô falando, né? Muito bom, mas assim, pô, pra McLaren se esperava, né, que talvez a primeira fila, né, esperava uma dobradinha. Será mesmo que a McLaren vai conseguir ganhar um campeonato de construtores nesse circuito, nessa corrida amanhã? Ou será que vai ficar para a próxima corrida? Ai, assim, a McLaren, eles deveriam ganhar o título de construtores nessa pista, porque circuito de rua, vocês sabem, é um desafio imenso. É um desafio imenso. Você tem os muros em volta de você. Então, assim, a McLaren tem que melhorar muito, assim. Eles têm que fazer um setup de corrida bem melhor do que para adaptar um circuito de rua, não é? Por exemplo, em Azerbaijão, em Baku, não é? O Piastri, ele bateu no muro, fazendo um erro de principiante, não é? Lá. Então, para o Norris, isso aí é uma brecha para o título, né? Por causa que ele está bem perto do companheiro, né? Se eu não me engano, é 299 pontos no campeonato de pilotos, não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar para você. Cara, se não me engano, tá 25 pontos de diferença, né? Mas, deixa eu confirmar aqui para você certinho. O Piastri está com 324, o Norris está com 299. Tá 25 pontos de diferença. E o Verstappen tá ali a 70 pontos do Piastri, né? E a cerca de 45 ali, 44 no Norris. Então, assim, um campeonato de pilotos está muito aberto. Está muito aberto para esses três pilotos, né? Três carros e um vai ser o campeão, não é? Então, assim, Sim. esse ano guarda muita coisa ainda para a McLaren, não é? Excluindo os circuitos de rua. Uhum. As outras pistas, eles mandaram muito bem. Monza, eles mandaram muito bem, por causa Mas que assim, pode falar, pode falar. as retas de Monza são muito longas, né? Então, assim, em Singapura, o carro da McLaren tem que performar. Tem que performar num ritmo em que o Zac Brown, né, que é o chefe executivo lá, ele consegue tirar um pouco do carro, né? E o Tom Stallard, né, que é o engenheiro do Piastri, tente ajudar o Piastri na corrida de amanhã. Então, no calor de Singapura, os 20 carros, vão ter que fazer uma largada bem controlada, né? Porque teve uma vez, outro fato curioso, né, de Singapura, o GP de 2017, na largada, estava chovendo. A chuva apertou, né?
antes da corrida e a pista estava completamente molhada. Isso causando que na largada tivesse uma bandeira amarela, né? Uma batida entre o Verstappen, o Raikkonen e o Vettel. Sim. Quem que venceu essa corrida final de 2017, hein? Acho que foi o. Se não me engano, foi o Hamilton, né, que venceu em 2017. Sim, O Hamilton conseguiu vencer ainda. Bom, mas complementar o que você falou, que assim, o Piastri e o Norris é decepcionante, cara. Os caras têm o melhor carro, entendeu? Eles tinham que vencer, cara, todas as corridas. Se não todas as corridas, eles tinham que terminar quase todas ali no pódio, entendeu? E eles estão faltando de entregar um absurdo. O Verstappen tá 70 pontos deles, cara. Isso aí é ridículo. Não devia estar acontecendo isso. Eles deviam estar em primeiro e segundo, disparados 100, 150 pontos, mais até que isso do segundo ou terceiro colocado de outra equipe. Então, assim, nenhum dos dois pilotos é um piloto sensacional. Norris talvez não evoluir mais, né? Já está desde 2018, 2019 na Fórmula 1, 7 temporadas e nada, cara. Assim, não tá entregando, não aguenta na pressão. E o Piastri é um cara que chegou agora, vai evoluir ainda, entendeu? Ele tá na terceira temporada dele, pode ser que vai evoluir ainda. o Piastri ele entrou na Fórmula 1 em 2023, né? Isso, Então assim, ele é uma estrela em ascensão, né, para a McLaren. isso Então, também. o, o Norris, ele já está na McLaren desde 2019. Então, Uhum. assim, ele é o experiente lá, né? Ele é o veterano. Então, assim, ele vem para essa temporada como um veterano. Então, assim, pro Piastri, ele necessita de, de vitórias, né? O Piastri conseguiu uma sequência de vitórias esse ano, não é? Sim, verdade. O Piastri fez uma sequência de vitórias que abalou o Norris, né? Tanto que tá 7 vitórias para o Piastri, 5 para o Lando Norris, 14 pódios para o Piastri, contra 13 pódios do Norris. Em relação a pole positions, a gente tem, se não me engano, são 6 do Verstappen, 4 do Piastri, 4 do Norris. Então, assim, o campeonato tá aberto. Então, assim, 3 carros, um campeão. Red Bull, McLaren, as duas McLaren, né? Essas duas equipes vão lutar pelo título. Então, assim, a Fórmula 1 esse ano trouxe muitas surpresas, né? Sim, sim. Eu espero que amanhã as McLaren melhorem, né? Consigam ali as posições, porque o Verstappen continua sendo uma ameaça ao título. Mas assim, ele não vai ser campeão, assim, cara, de longe. Se ele for campeão, isso é muito louco, cara, porque assim, olha, 70 pontos em 7 corridas é muito difícil de tirar. O Russell perguntou, né, perguntando pro Russell, tem chance? O Russell falou 100%. Não, tipo assim, eu não acho, cara, que é 100%. Ele tem uma chance? Tem, né, claro que tem. Todos ali, os 5 primeiros têm chance ainda. Mas uma chance real ali, só se as McLaren começassem a bater toda hora, entendeu? Só se fosse isso, porque é matematicamente difícil ali, o jeito que nas corridas. Mesmo que as McLaren sejam um pouquinho atrás, o Verstappen vai vencendo corridas, não tiraria a pontuação bastante, entendeu? Ele demorou para colar. Se tivesse colado antes, aí talvez sim. Só para concluir aqui, então a gente teve essas posições do grid de largada.